Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, pessoal, boa noite. Vamos começar agora o nosso estudo das obras de André Luiz, livro Ação e Reação. Né? Vamos cumprimentar quem está por trás dos bastidores, né? Que ninguém se animou para vir para dentro do estúdio, né? Me ajudar com a ambientação, com a leitura do Evangelho. Vocês são danadas, né? Mas tudo bem, vamos que vamos. A Miriam Becker, boa noite a todos. Oi, Miriam, tudo bom? Claudinha. Boa noite, Silvia, ao grupo, amigo. Boa noite, querida. Minha amiga Maria de Fátima Endes. Boa noite, Silvia, a todos. Boa noite, querida. Boa noite. Bom, então vamos fazer a nossa ambientação, né? Vamos ler um trechinho do livro Momentos de Paz, psicofonia do Isoldino Rezende, pelo Espírito Ernesto. Vamos, então, ver aqui vamos ver aqui o livro. Olha que maravilha, o livro. A leitura edificante é um alimento para a alma. O livro é um grande e discreto amigo que está sempre esperando a nossa ação. Estando fechado, não consola nem esclarece. Aberto em nossas mãos, é um grande amigo falando diretamente ao nosso coração. A boa leitura, através do livro certo, abre nossa mente para o infinito, levando-nos às estrelas, onde encontraremos maravilhas. O coração é a sede dos sentimentos, mas a força que os comanda vem da nossa vontade e dos nossos pensamentos, que podem ser aprimorados pela leitura. Lindo, né? Amei. Verdade, totalmente verdade. Graças a Deus, né? Vamos cumprimentar aqui a nossa querida Aurélia, né? Que chegou também. Oi, Aurélia. Acho que você andava um pouquinho sumida, não andava não, Aurélia? Boa noite, que bom que você está aqui. Muito bem. Vamos agora, então, fazer a nossa prece. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco esta noite para nos orientar, nos incluir, nos auxiliar na compreensão do que queremos estudar. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada sobretudo pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos nós
encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito e estudado na noite de hoje. Aproveitamos, Senhor, para pedir pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, os nossos irmãos do reino nominal e também do reino animal. Que todos possam ser amparados, auxiliados, que todos possam ser envolvidos em seu manto de amor e luz e que possam ser fortalecidos neste momento tão desafiador de suas vidas. E assim, Pai, em seu nome, em nome de Jesus, de toda a espiritualidade amiga aqui presente, começamos agora o nosso estudo das obras de André Luiz, livro Ação e Reação. Vamos cumprimentar nossa querida Socorro. Oi, Socorro, tudo bom? Boa noite. Bom, vamos agora ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. E caiu para nossa reflexão aqui no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Item 18. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Por que, então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em alguma das suas obras do coração mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. De Fertre, bispo de Nevers, Bordeaux. Graças a Deus, né? Muito bem, gente. Muito bem. Vamos, então, agora pegar o nosso livro, né? Ação e Reação, e abrir lá no capítulo 15, né? Anotações oportunas. Esse capítulo é grandinho, nós ainda temos muita coisa, né, para estudar aqui nele. E a minha edição é essa aqui, tá, gente? E aqui eu estou na página 261, no penúltimo parágrafo da página 261, que diz assim: meu colega, que ardia no anseio de intensificar indagações, inquiriu respeitoso. Ok? Então,
é daí que a gente vai recomeçar o estudo de hoje. Porém, para que nós possamos pegar o fio da meada, né, nós vamos retornar um pouquinho, retornar uma página, né, para a gente poder mais ou menos se situar. Então, vamos lá. As faculdades do amor geram formas sublimes para a encarnação das almas na Terra, mas também criam os tesouros da arte, as riquezas da indústria, as maravilhas da ciência, as fulgurações do progresso. E ninguém ameaça os patrimônios da evolução a sós. Em todas as empresas do acrisolamento moral, surpreendemos espíritos afins que se buscam, reunindo as possibilidades que lhes são próprias, na realização de empreendimentos que levantam a humanidade da terra para o céu. Após breve pausa, acentuou: o próprio Cristo, nosso Senhor, para cimentar os alicerces do seu apostolado de redenção, chamou a si os companheiros da Boa Nova, que, embora a princípio não lhe compreendessem a excelsitude, dele se fizeram apóstolos intimoratos, selando com o mestre inesquecível um contrato de coração para coração, por intermédio do qual lançaram os fundamentos do reino de Deus na terra, numa obra de abnegação e sacrifício que constitui, melhor dizendo, até hoje, o mais arrojado cometimento do amor no mundo. Nesse ponto das elucidações que lhe fluíam do verbo afetuoso, permitiu-se o assistente mais longo intervalo. Percebendo, porém, que estimaríamos ouvi-lo mais amplamente sobre o sexo, qual o concebido entre os homens, de forma a enfileirar conclusões adequadas aos nossos estudos de causa e efeito, voltou a dizer: tais considerações que expendemos acerca de um tema assim tão vasto, externando-nos do ângulo mais elevado que a nossa mente é suscetível de abarcar, não nos dispensam do dever de exaltar a necessidade de sublimação da experiência emotiva entre as criaturas. Sabemos que o sexo, analisado na essência, é a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente, razão porque é imprescindível observá-lo do ponto de vista espiritual, enquadrando na esfera das concessões divinas que nos cabe movimentar com respeito e rendimento na produção do bem. Entendo que vocês desejariam efetuar mais longa digressão educativa nesse domínio. Entretanto, cremos desnecessário minudenciar particularidades ao redor do assunto, porque conhecem de sobejo que quanto mais amplo o discernimento do espírito, mais imperiosas se lhe fazem as obrigações perante a vida. O sexo no corpo humano é assim como um altar de amor puro que não podemos relegar à imundície, sob pena de praticar as mais espantosas crueldades mentais, cujos efeitos nos seguem invariáveis depois do túmulo, né? Bom, nós estudamos até esse ponto agora, né? Agora, no meu livro, vamos retomar, né? A parte nova de hoje, no meu e no de vocês, né? Socorro. Oi, Socorro. Tudo bom, querida? Como é que vai? Boa noite. A amiga está dizendo aqui na edição dela, está na página 206. Olha que interessante, né? E no meu é na 261, né? Uma diferença tão grande de uma edição para outra. Bom, vamos lá. Meu colega,
que ardia no anseio de intensificar indagações, inquiriu respeitoso. Silas, amigo, assistimos no mundo a todo um acervo de conflitos sentimentais, que por vezes culminam em pavorosa delinquência. Olha o que ele está falando, gente, presta atenção. Assistimos no mundo a todo um acervo de conflitos sentimentais que, por vezes, culminam em pavorosa delinquência. Homens que renegam os sagrados compromissos do lar, mulheres que desertam dos deveres nobilitantes para com a família, os que abandonam os filhos, mães que rejeitam rebentos mal nascidos quando os não assassinam covardemente. Tudo isso em razão da sede dos prazeres sexuais que não raro lhe situam os passos nas sendas tenebrosas do crime. Todas essas falhas acompanham o espírito além da armadura de carne que a morte consome, ou seja, todos esses erros, né? Todos esses equívocos cometidos pelo espírito quando está encarnado, né? O companheiro do André está perguntando, né, o Silas, se eles continuam, né, se eles acompanham o espírito depois que ele desencarna. Lembrando nessa frase muito conhecida entre nós espíritas, que é: nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Como não? Respondeu o assistente Tristonho. Cada consciência é uma criação de Deus e cada existência é um elo sagrado na corrente da vida em que Deus palpita e se manifesta. Responderemos por todos os golpes destrutivos que vibrarmos nos corações alheios e não nos permitiremos repouso enquanto não consertarmos valorosos o serviço de reajuste. Gente, isso aqui é extremamente importante, né? Quantas pessoas, né, brincam com os sentimentos alheios? Quantas pessoas iludem, né, outras, fingindo ter por elas sentimentos apenas para se aproveitar de uma coisa ou de outra, né? Ou quantas pessoas dizem, né, estar sentindo determinada coisa e a outra pessoa vai acreditando também, vai aumentando seus sentimentos, até que a outra, de repente, diz que não é nada disso, vai embora como se o outro não estivesse profundamente enredado naqueles sentimentos, né? E vai sem olhar para trás, né? E a pessoa, outra, né, assim, de repente se vê abandonada, desprezada e fica muito mal, né? Então, olha o que ele diz aqui. Responderemos por todos os golpes destrutivos que vibrarmos nos corações alheios e não nos permitiremos repouso enquanto não consertarmos valorosos o serviço de reajuste. Impressionado, meu companheiro persistiu. Imaginemos que um homem tenha conduzido uma jovem à comunhão sexual com ele, à caça de mero prazer dos sentidos, prometendo-lhe matrimônio digno para abandoná-la vilmente ao próprio desencanto, depois de saciado em seus desejos. A pobre criatura, desenganada, sem recursos para refugiar-se no trabalho respeitável, entrega-se ao meretrício. O homem é responsável pelos desatinos que a infelicitada companheira venha a praticar, compreendendo-se que ele não terá marchado sozinho para semelhante aventura? É preciso reconhecer que todos responderemos pelos atos que efetuarmos, explicou o interlocutor. Contudo,
No caso em foco, se o homem não é responsável pelos delitos em que venha a falir a mulher desventurada, é ele, inegavelmente, o autor da desdita em que ela se encontra. Ou seja, ele não a colocou diretamente no meretrício, né? Mas ele criou uma situação que a levou àquele destino. Se ele não tivesse enganado os sentimentos dela, ela não teria caído naquela situação. Então, cada um será responsabilizado naquilo que efetivamente tiver responsabilidade. Não é? Cada um precisará responder pelo seu quinhão de responsabilidade em alguma infelicidade que ocorra com o outro. Né? Ninguém ficará isento da responsabilidade que tiver. Né? E em desencarnando, com o remorso da traição praticada, quanto mais luz se lhe faça no entendimento, mais agudo lhe será o pesar de haver cometido a falta. Ou seja, aí esse homem desencarna, né? E aí ele, no plano espiritual, se dá conta da infelicidade que ele fez com que a moça caísse e tudo mais. E essa conscientização vai causar-lhe uma dor muito grande, porque a dor do arrependimento, a dor moral, é uma dor muito grande. Né? Uma dor muito grande, difícil de você se livrar dela, a não ser com a reparação. E, normalmente, os espíritos que dizem sofrer, está passando por uma dor muito grande, na maioria das vezes não é dor física, porque o espírito não tem dor física. Né? A dor que eles relatam sempre é a dor moral. Né? A dor moral, porque realmente você se conscientizar de que fez algo terrível, que prejudicou a outra pessoa, né? O remorso é uma coisa terrível. Né? Trabalhará naturalmente para levantá-la do abismo a que ela se arrojou por segui-lo, confiante, e conduzi-la à reencarnação, em cujos liames se demorará, aceitando-a por esposa ou filha, de modo a entregar-lhe o puro amor prometido, sofrendo para regenerar-lhe a mente em desequilíbrio e resgatando a sua consciência entenebrecida pela culpa. E aí nós podemos ver casos, né, às vezes casos em que você tem uma filha que tem problemas, né? E acaba, sem necessidade nenhuma, vamos dizer, sendo garota de programa. E aí você se pergunta, mas por que isso? Né? Por que aconteceu isso? Por que a minha filha, que não precisa disso, que tem uma casa, que tem um lar, que tem educação e tudo mais, por que ela enveredou por esse caminho? Né? E aí nós podemos situar, de repente, né, esse pai como esse homem aqui. Né? Numa vida anterior, ele foi responsável para que ela caísse nesse caminho. E agora, nessa vida, embora ele tenha oferecido a ela todo o conforto possível, né? Toda a segurança, aquele espírito ainda traz algumas reminiscências da vida anterior e ele vai precisar passar por esta dor, né? Para resgatar o erro cometido. E vai ter que ter muita paciência, muita compreensão e ajudar muito a esse espírito. Né? Mas é um resgate, com certeza é um resgate. Da mesma forma, aduziu Hilário, notamos na sociedade terrestre homens arruinados por mulheres desleais que os precipitaram na criminalidade e no vício. O processo da reparação é absolutamente o mesmo. A mulher que lançou o companheiro nas sombras do mal, em despertando a luz do bem, não descansará enquanto não o reerguer para a dignidade moral, diante das leis de Deus. Quantas mães vemos no mundo engrandecidas pela dificuldade e pela renúncia,
morrendo cada dia entre a aflição e o sacrifício para cuidar de filhos monstruosos que lhes torturam a alma e a carne. Em muitos desses quadros terríveis e emocionantes, oculta-se divino o labor da regeneração que só o tempo e a dor conseguem realizar. E aí nós vamos ver, né, aqueles casos de mães de criminosos condenados, né? Aquelas mães que abnegadamente, todas as semanas, vão ao presídio visitar seus filhos criminosos. Né? E aquelas mulheres, já muitas vezes alquebradas pela idade, vão lá, passam por aquela revista, por toda aquela situação constrangedora, para entrar ali naquele presídio e ver o filho, muitas vezes, o filho que ela criou com tanto amor, com tanto carinho, sendo uma pessoa honesta e correta, humilde, né? Mas uma pessoa que criou seu filho dentro dos preceitos de moral, de correção e tudo mais, mas que ele desvirtuou-se pelo caminho do crime. Né? Então, é muito doloroso, né? Você imaginar, sobretudo essas mães que trabalham arduamente, muitas delas são chefes de família, o que não é uma coisa rara de se ter hoje em dia, né? Mulheres chefes de família abandonadas por seus maridos, que precisam trabalhar arduamente para criar seus filhos. E criam os filhos, né, dentro dos preceitos de moral e correção e honestidade que elas possuem, mas, infelizmente, um filho ou outro desvirtua, né, e segue o caminho do crime. E essa mãe, que já sofreu tanto, né, para criar aquele filho, continua a sofrer muito mais ainda ao vê-lo, né, naquela condição de presidiário. Mas não deixa de amá-lo, né? Não deixa de amá-lo, não deixa de se sacrificar, de ir visitá-lo e ser o seu elo de ligação com o mundo aqui fora e a demonstração de que, apesar dos seus erros, ela o ama muito. Né? Essa coisa muito interessante de nós observarmos. E muitas pessoas não conseguem entender esse amor de mãe. Né? Esse amor de mãe. Muitas vezes o filho nem era um bom filho. Não é? Nem era um bom filho. Mas o amor de mãe, normalmente, é um amor que supera qualquer coisa. Né? A mãe realmente... A mulher que tem esse sentimento da maternidade firme dentro de si, é um sentimento forte demais. E que ela realmente não consegue deixar, né? Deixar de amar o seu rebento, apesar de tudo. Né? Tudo isso, meu amigo, tornou hilário com manifesta amargura. Nos obriga a reconhecer que nas falhas do campo genésico temos a considerar, acima de tudo, a crueldade mental que praticamos em nome do amor. Crueldade mental, gente. Crueldade mental. Quantas pessoas sofrem tanto, iludidas, né? Iludidas. Muito, muito triste, né? Tudo isso, muito triste. Bom, e aí, continuando aqui. Isso mesmo, aprovou o assistente. Na perseguição ao prazer dos sentidos, costumamos armar as piores ciladas aos corações incautos que nos ouvem. Olha isso. Na perseguição, quantas pessoas mentem, né? Mentem desavergonhadamente, né? Para conseguir seus intentos menos felizes, a satisfação dos seus sentidos, dos seus prazeres carnais. Na perseguição ao prazer dos sentidos, costumamos armar as piores ciladas aos corações incautos que nos ouvem. Contudo, fugindo à palavra empenhada ou faltando aos compromissos e votos que assumimos,
não nos precatamos quanto à lei de correspondência, que nos devolve inteiro o mal que praticamos e em cuja intimidade as bênçãos do conhecimento superior nos agravam as agonias, de vez que no esplendor da luz espiritual não nos perdoamos pelas nódoas e chagas que trazemos na alma. É o arrependimento, né? A dor moral. Porque quando nós chegamos no plano espiritual e vamos conhecendo as coisas, vamos descobrindo, muitas vezes, o porquê das coisas, ou mesmo vamos simplesmente estudando, aprendendo e nos esclarecendo, evoluindo, né, espiritualmente, a dor por termos sido causadores de tanta infelicidade para alguém é muito grande. Né? É o arrependimento, a dor do arrependimento. Né? Então, ele continua aqui. Isso para não falar dos crimes passionais perpetrados na sociedade humana todos os dias, pelos abusos das faculdades sexuais, destinadas a criar a família, a educação, a beneficência, a arte e a beleza entre os homens. Realmente, né? Porque no nível evolutivo em que nós estamos, como nós estudamos na última semana, não é? O homem ainda não consegue ainda ver, né? Ver as relações sexuais, né? Como destinada efetivamente a um bem maior, né? A manifestação do amor. Ele fala aqui dos abusos das faculdades sexuais destinadas a criar a família, a educação, a beneficência, a arte e a beleza entre os homens. Esses abusos são responsáveis não apenas por largos tormentos nas regiões infernais, mas também por muitas moléstias e monstruosidades que ensombram a vida terrestre, porquanto os delinquentes do sexo que operaram o homicídio, o infanticídio, a loucura, o suicídio, a falência e o esmagamento dos outros voltam à carne, sob o impacto das vibrações desequilibrantes que puseram em ação contra si próprios. E são, muitas vezes, as vítimas da mutilação congênita, da alienação mental, da paralisia, da senilidade precoce, da obsessão enquistada, do câncer infantil. Olha isso, gente. Do câncer infantil, das enfermidades nervosas de variada espécie, dos processos patogênicos inabordáveis e de todo um cortejo de males decorrentes do trauma perispirítico, que, provocando desajustes nos tecidos sutis da alma, exige longos e complicados serviços de reparação, a se exteriorizarem com o nome de inquietação, angústia, doença, provação, desventura, idiotia, sofrimento e miséria. Aliás, muito antes da pompa terminológica das escolas psicanalíticas modernas, que se permitem arrojadas conjecturas em torno das flagelações mentais, há quase 20 séculos ensinou-nos Jesus que todo aquele que comete o mal é escravo do mal. Está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Todo aquele
que comete o mal é escravo do mal. Realmente, né, gente? É muito sério, né? É muito sério. E é impressionante como as pessoas tratam essa situação, né, tão séria, de maneira tão leviana, né? De maneira tão leviana. Então, Jesus nos diz: todo aquele que comete o mal é escravo do mal. E podemos acrescentar que, para sanar o mal a que houvermos escravizado o coração, é imprescindível sofrer a purgação que o extirpa. A conversação como que esmorecia, no entanto, Hilário, interessado em dirimir as dúvidas que lhe escaldavam a cabeça, tomou novamente a palavra e indagou sem preâmbulos. E os problemas inquietantes da inversão? E os problemas inquietantes da inversão? Silas deu-se pressa em aclarar. Não será preciso alongar elucidações, considerando-se que o sexo, na essência, é a soma das qualidades passivas ou positivas do campo mental do ser. É natural que o espírito acentuadamente feminino se demore séculos e séculos nas linhas evolutivas da mulher, e que o espírito marcadamente masculino se detenha por longo tempo nas experiências do homem. Contudo, em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos em nome de sua pretensa superioridade, desorganiza-se ele próprio a tal ponto que, inconsciente e desequilibrado, é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso em corpo feminino, para que, no extremo desconforto íntimo, aprenda a venerar na mulher sua irmã e companheira, filha e mãe diante de Deus, ocorrendo idêntica situação à mulher criminosa que, depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, cria para si mesma a terrível alienação mental para além do sepulcro, requisitando quase sempre a internação em corpo masculino, a fim de que, nas teias do infortúnio de sua emotividade, saiba edificar no seu ser o respeito que deve ao homem perante o Senhor. Nessa definição, porém, não incluímos os grandes corações e os belos caracteres que, em muitas circunstâncias, reencarnam em corpos que lhes não correspondem aos mais recônditos sentimentos, posição solicitada por eles próprios, no intuito de operarem com mais segurança e valor, não só o acrisolamento moral de si mesmos, como também a execução de tarefas especializadas, através de estágios perigosos de solidão, em favor do campo social terrestre, que se lhes vale da renúncia construtiva, para acelerar o passo no entendimento da vida e no progresso espiritual. Gente, que esclarecimento, não é? Que esclarecimento nos foi dado aqui com relação à questão da inversão, né? Ou seja, a pessoa tem uma alma totalmente feminina, mas renasce em um corpo masculino. Ou tem uma alma totalmente masculina, né? E renasce em um corpo feminino.
E aqui ele nos coloca, né, que efetivamente isso ocorre porque o espírito, de repente, já vem há muitas existências, né, experimentando, fazendo as suas experiências, adquirindo as suas experiências todas no âmbito masculino, porque nós sabemos que o espírito precisa de muitos e muitos anos, né, séculos, milênios de aprendizado, né, e que o espírito não tem sexo, mas ele vai viver muitas existências como homem e muitas existências como mulher para aprender os dois lados da moeda, né? Porque o espírito efetivamente não tem sexo. E aí, digamos, um que esteja muitas e muitas encarnações vivendo como homem, mas que não aprendeu, né? Não aprendeu a respeitar a mulher, o que desrespeitou a mulher, não valoriza a mulher, se acha especial por ser homem. Então, este comportamento vai, de uma certa forma, né? Vai, de uma certa forma, lesar o seu perispírito, que não tem sexo, né? E ele não vai estar, efetivamente, não irá renascer como homem, como ele vem renascendo a diversas existências. Ele irá renascer num corpo feminino, como uma forma de ele vivenciar, né, a experiência como mulher, não é, que ele tanto desprezou. Então, você imagina na cabeça desse espírito, né, como é complexo para ele se ver um homem num corpo feminino. A mesma coisa a mulher, que numa existência anterior, né, ou em várias e várias existências, sempre reencarnou como mulher, acumulando todos os conhecimentos relativos à questão feminina, né, mas que também desrespeitou, né, os companheiros do outro sexo, né, do sexo masculino. Vai acontecer a mesma coisa. Então, renascerá aquela mulher, né, num corpo masculino, né, num corpo masculino, mas com toda uma psique feminina, né? Então, é o caso das inversões. Ele fala também aqui da possibilidade de o espírito, né, não apenas o espírito que tenha dívidas por desrespeito aos irmãos do outro sexo, mas o espírito que, de repente, tem toda uma psique feminina, não é? E que reencarna num corpo masculino. Então, já é esperado que aquele espírito não se case, né? Porque não vai ter as sensações, né? Os interesses normais de alguém do sexo masculino, porque tem uma psique toda feminina, mas isso é proposital, é por escolha, porque esse espírito irá sublimar-se, né, justamente na solidão e na dedicação de si mesmo ao bem comum, né? Então, nós vemos aí pessoas, né, que efetivamente dedicam toda a sua vida ao próximo, né? Não necessariamente que essas pessoas tenham nascido em corpos cuja psique não se coaduna com o corpo físico, né? Mas existem muitos casos de benfeitores da humanidade, não é? Que não se casam porque vêm com a missão de servir ao próximo, de fazer o bem para a humanidade. E se eles se casassem, constituíssem família de alguma forma, né, aquilo lhes prejudicaria a missão maior, né? Então, ele também coloca essa observação aqui extremamente importante, né? Extremamente importante. Quando ele coloca aqui, né? Deixa eu ver. Nessa definição, porém, olha só, nessa definição, porém, né? Não incluímos os grandes corações e os belos caracteres que, em muitas circunstâncias, reencarnam em corpos que lhe não correspondem
aos mais recônditos sentimentos, posição solicitada por eles próprios, no intuito de operarem com mais segurança e valor, não só o acrisolamento moral de si mesmos, como também a execução de tarefas especializadas através de estágios perigosos de solidão, em favor do campo social terrestre, que se lhes vale de renúncia construtiva para acelerar o passo no entendimento da vida e no progresso espiritual. E aí nós vamos fazer uma observação importante também aqui, o seguinte, o fato de uma pessoa nascer em condição de inversão, né, física, psíquica, não é problema nenhum, né? Não é problema nenhum. Ocorre, nós vimos aqui 2 casos especiais em que isso ocorre. O problema está em que a pessoa, diante desta situação, tenha um comportamento totalmente desequilibrado, sob o ponto de vista de um comportamento promíscuo, né? Um comportamento promíscuo. Esse que é o problema. Por quê? Porque nenhum de nós, como espíritos caminhando para uma evolução, caminhando para a plenitude, nenhum de nós nasce para viver de forma promíscua, né? Mesmo sendo pessoas com o corpo feminino e a psique feminina, ou o corpo masculino e a psique masculina, se nós vivermos de maneira promíscua, em desacordo com o respeito às leis divinas, obviamente que nós estaremos adquirindo débitos, né? Então, não importa qual é a nossa situação, né? Orgânica e psicológica. Se nós agirmos de maneira incorreta, né? Que vá de encontro às leis morais de Deus, obviamente que nós estaremos incorrendo em erros e adquirindo débitos, né? Para a nossa existência. Bom, vejamos aqui o que a Socorro está nos dizendo. É muito forte. Muitos pais não compreendem, geram conflito intenso em ambos. Exatamente, né? Exatamente. É uma situação bem complexa, não é, Socorro? Que é muito importante que os pais, né? Que os pais se esclareçam com relação a isso, se esclareçam com relação a essa situação e que deem, quando tiverem um filho nessas condições, né? Um filho, uma filha, naturalmente, nessas condições, que procurem compreendê-lo, aceitá-lo como é e ampará-lo. Porque imagino ser realmente, e obviamente que né? Uma situação de vida muito complexa. Muito complexa. Né? Muito complexa. Você viver a vida inteira se achando com a roupagem inadequada para o local onde você está. Muito complexo. E esta é, muitas vezes, a causa de muitos suicídios, né? Pessoas que nascem com essa inversão e que não conseguem se enquadrar na sociedade, que não têm a aceitação nem a compreensão da família e acabam por optar, né, pela porta enganosa do suicídio. Então, é algo muito sério, muito delicado, que nós precisamos ter muita sensibilidade no trato, né? Socorro ainda. Compreendo melhor agora. Tive muitas dificuldades. O estudo ampliou minha mente, não totalmente. Precisaria de um estudo direcionado, pois é bem complicado. Exato, querida, é bem complicado, né? Mas graças a Deus que a doutrina nos esclarece bastante, né? A doutrina nos esclarece bastante. E quanto mais nós estudamos, quanto mais nós aprendemos, mais nós nos capacitamos para viver nesse mundo de provas e expiações com tantos desafios, né? Com tantos desafios. Mas é algo extremamente importante, né? E graças a Deus que temos a doutrina, né? Graças a Deus que temos a doutrina que nos esclarece com relação a todas essas coisas, né?
porque nos esclarece com relação a tudo, né? Eu diria, nos esclarece com relação a tudo. Continuando aqui, ainda temos alguns minutos, compreendemos que Silas se desincumbira brilhantemente da tarefa de esclarecer-nos, condensando em palavras singelas luminosa síntese de vasto assunto, que, de certo, em nossa conceituação, exigiria vários compêndios para ser devidamente analisado. Exatamente o que você falou aí, não é, Socorro? Precisaria de muito mais estudo para a compreensão, né? E é o que André Luiz está dizendo aqui, que o Silas conseguiu sintetizar toda esta problemática, né? Esclarecê-los. O que ele diz aqui, né? Que na nossa conceituação exigiria vários compêndios para ser devidamente analisado. Meu colega, contudo, como quem desejava estudar todas as questões tangentes, voltou a interrogar. Já que nos detemos em matéria de sexologia, na lei de causa e efeito, como interpretar a atitude dos pais que evitam os filhos, dos casais dignos e respeitáveis, sob todos os pontos de vista, que sistematizam o uso dos anticoncepcionais? Outro questionamento aqui do Silas, né? Você é casado, tem uma vida confortável, né? Eu conheci um casal assim há muitos anos. Era um casal, né, que não era infértil, né, não eram estéreis, mas que optaram por não ter filhos. Então, viveram toda a sua vida juntos, né? Tem muito tempo que eu não tenho contato com as pessoas, mas eu sei que viveram toda a vida juntos e que optaram por não ter filhos. Não quiseram ter filhos. Aí vem a pergunta do Silas, né? Silas sorriu de modo estranho e falou: se não descambam para a delinquência do aborto, na maioria das vezes são trabalhadores desprevenidos que preferem poupar o suor na fome de reconforto imediatista. Infelizmente, para eles, porém, apenas adiam realizações sublimes, às quais deverão fatalmente voltar, porque há tarefas e lutas em família que representam o preço inevitável de nossa regeneração. Gente, se nós considerarmos que o espírito precisa evoluir em todos os âmbitos, é óbvio, né? Que nós não podemos viver unicamente, sempre reencarnar como mulher ou sempre reencarnar como homem e sempre reencarnar sem a responsabilidade da família, sem a responsabilidade da maternidade, sem a responsabilidade da paternidade. Então, é óbvio que em algum momento esse espírito terá que reencarnar e ser pai ou mãe, né? Para conhecer, né, todas as responsabilidades advindas desta situação. Então, é o que ele está dizendo aqui, né? Há tarefas e lutas em família que representam o preço inevitável de nossa regeneração. Desfrutam a existência procurando inutilmente enganar a si mesmos. No entanto, o tempo espera-os inexorável, dando-lhes a conhecer que a redenção nos pede esforço máximo, recusando acolhimento a novos filhinhos, quase sempre programados para eles antes da reencarnação, emaranham-se nas futilidades e preconceitos das experiências de subnível, para acordarem depois do túmulo, sentindo frio no coração. E o aborto provocado, assistente? E o aborto provocado? Inquiriu Hilário, sumamente interessado. Diante da circunspecção com que a sua palavra reveste o assunto, é de se presumir, seja ele falta grave. Falta grave será melhor dizer doloroso crime. Arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio, confesso.
A mulher que o promove ou que venha a conestar semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam a metrite, o vaginismo, a metralgia, o infarte uterino, a tumoração cancerosa, flagelos esses com os quais, muitas vezes, desencarna demandando o além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. É bastante complexo, né? É bastante complexo, mas nós não podemos, né? Não podemos aqui também, nesta situação, deixar de registrar que cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso e que cada caso possui atenuantes e agravantes, assim como a questão do suicídio, né? Tudo será analisado sob os olhos de Deus, né? Com suas atenuantes e seus agravantes, né? É então que se reconhece rediviva, mas doente e infeliz, porque pela incessante recapitulação mental do ato abominável, através do remorso, reterá por tempo longo a degenerescência das forças genitais. E como se recuperará dos lamentáveis acidentes dessa ordem? O assistente pensou por momentos rápidos e acrescentou: como a mulher que possa ter incorrido nessa falta irá se recuperar, né, dos lamentáveis acidentes dessa ordem. E aí o assistente pensou por momentos rápidos e acrescentou: imaginem vocês a matriz mutilada ou deformada na mesa da cerâmica. De certo que o oleiro não se utilizará dela para modelagem de vaso nobre, mas aproveitar-lhe-á o concurso em experimentos de segunda e terceira classe. A mulher que corrompeu voluntariamente o seu centro genésico receberá de futuro almas que viciaram a forma que lhes é peculiar. Olha isso. A mulher que corrompeu voluntariamente o seu centro genésico receberá de futuro almas que viciaram a forma que lhes é peculiar e será mãe de criminosos e suicidas no campo da reencarnação, regenerando as energias sutis do perispírito através do sacrifício nobilitante, com que se devotará aos filhos torturados e infelizes de sua carne, aprendendo a orar, a servir com nobreza e a mentalizar a maternidade pura e sadia, que acabará reconquistando ao preço de sofrimento e trabalho justos, né? Gente, isso aqui é muito interessante, né? É muito interessante analisar também sobre essa ótica, questão, né, que nós tínhamos falado anteriormente, das mães, né, de criminosos. Por que essas mulheres recebem esses filhos, né, que enveredam pelos descaminhos, né, da lei? E aí aqui ele dá uma outra explicação. Não apenas por serem pessoas que, de alguma forma, né, desvirtuaram aqueles espíritos de uma vida anterior, mas também, né, mulheres que tenham corrompido voluntariamente o seu centro genésico e que, no futuro, receberão, né,
serão mães de criminosos e suicidas. Gente, que terrível. Que terrível, né? Que dor imensa, né, para uma mãe amorosa ter um filho suicida ou um filho criminoso. Muita dor, né? Muita dor. Inexplicavelmente, Hilário emudeceu. E a face da lógica em que se baseavam as anotações de Silas, não tive coragem de prosseguir perguntando. Absorvido, então, pelo temor de aprofundar em excesso um terreno em que terminaria por esbarrar nos detritos de meus próprios erros, preferindo, assim, o silêncio para reaprender e pensar. Gente, que coisa impressionante, não é? Que coisa impressionante que nós temos aqui, né? André Luiz, diante desta revelação, ele e o Hilário emudeceram, né? Emudeceram, e André Luiz se confessa que ele teve medo de prosseguir com seus questionamentos, com medo do que ele poderia vir a saber, com medo do que ele poderia descobrir até mesmo sobre ele, sobre as suas faltas pretéritas, né? E sobre o que eu esperaria numa vida futura, né? É muito intenso, né? Terminamos esse capítulo, um capítulo extremamente intenso, um capítulo de muito, muito aprendizado, que devemos anotar, né, como um capítulo especial, que nós devemos ler e reler outras vezes para lembrar destes ensinamentos, né? Destes ensinamentos extremamente importantes para todos nós, né? Extremamente importantes, né? Vamos chegar aqui os comentários das nossas amigas. Deixa eu me ver aqui. Sigo gratidão pelo estudo. Boa noite a todos. Nossa querida Socorro, não tem como fugir, querida, realmente não tem, né? Então, rapidamente, agradecemos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga por nos ter possibilitado mais esse aprendizado. Que todos possamos refletir bastante sobre tudo isso que aprendemos, né? E que, de alguma forma, sabemos, irá nos auxiliar muito em nossa caminhada evolutiva. Então, pessoal, um beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.